Boa noite, tudo bem por aí? Pronto para mais uma história inspiradora que nós temos aqui no Identidade? Olha, então se acomode aí no sofá ou onde você estiver, porque hoje vamos conhecer o seu Jorge Silva, que já pedalou 42.200 quilômetros, cruzando 14 países de bicicleta, acredita? Então aproveita que estamos só no comecinho do programa e já compartilha o link do YouTube para que mais pessoas possam conhecer essa história inspiradora. youtube.com/novotempo. E depois esse episódio fica lá no npplay.com/identidade. Esse triatleta tem uma única missão: proclamar a volta do Senhor Jesus por onde passar. Mas esse chamado de Deus aconteceu há anos, quando ele estava no meio da floresta amazônica. Mas os detalhes ele mesmo vai nos contar, hein? Te espero em 30 segundos. Jorge Silva de Souza era militar da Força Aérea Brasileira, era mecânico de voo e hoje faz parte da reserva da aeronáutica. E um dia, no meio da floresta amazônica, em Roraima, ouviu claramente a voz de Deus o chamando para anunciar que Jesus vai voltar. Nessa época ainda não frequentava nenhuma igreja e foi em busca de uma. E ao entrar numa igreja adventista do sétimo dia, o pastor falava justamente da volta de Jesus. Foi então que ele encontrou o apoio espiritual que precisava para fazer uma missão acontecer. Como Deus havia pedido, hein? O atleta da fé, como ele foi apelidado, e veio contar essa história aqui no Identidade. Seu Jorge, muito boa noite, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, muito agradecido. Quero começar sabendo mais dessa história do chamado em si. O senhor estava no meio da floresta quando ouviu a voz de Deus? Então, eu estava treinando para uma prova de 10 quilômetros da Força Aérea. Eu ia competir na ocasião com o Exército e com a Marinha, lá em Rondônia, na capital, em Porto Velho. E daí então eu treinava exaustivamente para essa prova e eu fazia um percurso que eu saía de minha casa. Normalmente eu acordava entre 5 e 5:30 da manhã, ainda esperando o sol nascer, e iniciava essa corrida, que ela tinha duas partes. Uma parte por asfalto de 5 quilômetros e uma parte que adentrava a floresta amazônica e, terminado os 10 quilômetros, novamente eu já estava na cidade. E aí no dia 22 de outubro de 1992, eu saí para um desses dias de treinamento e nessa parte de 5 quilômetros, de repente eu perdi as forças, não conseguia mais correr, fui paralisado ali por mãos invisíveis e então eu escutei uma voz. A pessoa que me falava, ela parecia que todo dia estava naquele lugar me vendo passar, porque ela disse assim para mim: olha, filho meu, tu que corres aqui todas as manhãs e que buscas a tua glória pessoal, eu te escolhi para você ir pelo mundo inteiro como um atleta para anunciar que o meu filho Jesus em breve virá. Então, esta voz ouvida dentro da mata sozinho, ela me converteu e eu entendi que eu recebi um ministério, uma missão de sair por todos os países da terra como atleta, exatamente falando isso, que Jesus está chegando, ele está voltando ao mundo. Olha que interessante, deve ser de arrepiar ali ouvir a voz do próprio Deus, né, seu Jorge? E você então seguiu o chamado de Deus, você buscou uma igreja, encontrou a igreja adventista, conheceu essa mensagem da volta de Jesus mais profundamente, né? E começou então a proclamar. E você fez o primeiro projeto indo do extremo norte do Brasil, no Monte Caburaí, até o Chuí, no sul. Como eu corria só 10 quilômetros, eu falei, não, eu tenho que me preparar primeiro, ganhar uma condição física melhor, e daí então conseguir fazer uma distância acima de 10 quilômetros. Então eu era só um corredor. Aí eu comecei a treinar, me tornei um triatleta, passei também a nadar e a pedalar. E juntando os três esportes, eu posso fazer distâncias muito maiores, eu pensei, né? E foi o que aconteceu. Eu falei, agora que eu consigo correr 100 quilômetros, pedalar mais de 200 quilômetros e nadar até 10 quilômetros, eu estou preparado. Eu tenho que começar a viajar. Já estou em condições físicas de correr o mundo num tempo menor do que eu havia calculado antes, que era fazer a volta ao mundo em 30 anos, fazendo só 10 quilômetros todos os dias. Então eu dei início, e não foi a minha primeira viagem, não foi Monte Caburaí, Chuí.
A primeira foi só de 600 quilômetros, do Rio a Tatuí. Eu fiz uma segunda de 1.200 do Rio a Novo Hamburgo, uma terceira de 3.022 do Rio a Porto Velho, fiz uma quarta do Rio a Belém de 5.000 quilômetros, só então que eu fiz do extremo norte ao extremo sul. Ou seja, eu tive todo um preparo, pouco a pouco, até fazer extremo norte ao sul, que na verdade deu 9.978 quilômetros. Quase 10 É o contorno do litoral brasileiro. Ele tem 8.000 e pouco. Só como eu dei muitas voltas, passou dos 9.000 quilômetros. E nessa viagem eu creio que muita história já aconteceu, né? As histórias ela têm tanto desafio físico como desafio espiritual. A ponto de eu chegar em vários lugares, falar do meu chamado e pelo caminho várias pessoas tomarem a decisão de dizer, olha, eu quero ser como esse atleta, eu quero participar dessa igreja. Em várias cidades pelo Brasil ocorreram tanto milagre físico de Deus ter me chamado e me capacitado, como também de estar ganhando almas e almas para o Senhor Jesus. E tudo isso está registrado, inclusive, num livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira chamado Conquistando o Brasil, né? Mas o Conquistando o Brasil foi só um dos livros que você escreveu, né, seu Jorge? Então, eu escrevi agora um total de 15 livros. Nem lembro a todos eles, mas eu escrevi o livro Pingo de Luz, o livro Conquistando o Brasil, o livro Tubarões dos Mares, o livro A Jararaca, o livro A Máquina Humana, o livro Propósitos, né? O livro Como Ser Atleta Após os 60 Anos e vários outros que no total eu tenho 15 livros publicados, parte pela editora Ados, um pela CPB e o restante está no Clube de Autores. Muito interessante. E toda essa jornada, na verdade, você fala da volta de Jesus quando tem a possibilidade, porque ela chama a atenção da mídia por onde você passa. E muitas vezes você é convidado a dar entrevista nas emissoras, nos jornais, nas rádios, não é isso? Então, o fato de chamar a atenção da mídia, porque o projeto que Deus me deu, ele é inédito. Nunca uma pessoa na história da Terra, a não ser Paulo na sua época, né? Nós sabemos que Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias em que ele percorreu quase todas as nações do seu tempo. Após Paulo, não tem registro nenhum ser humano com uma missão igual a que Deus me deu, de percorrer. Mas a minha história, Deus não me deu um tempo marcado. Ele tem me dado saúde e me inspirado a fazer projetos grandiosos, que nem o Brasil, do extremo norte ao extremo sul, eu fiz há 20 anos e até hoje nunca um outro brasileiro repetiu. Eu fiz a viagem de Boa Vista, de Roraima, cruzei as 3 Américas até os Estados Unidos, passados já 13 anos, nunca ninguém fez. De maneira que o meu ministério, ele envolve desafios e isso atrai a imprensa. E quando a imprensa me entrevista, eu falo de Jesus e em algumas cidades eu convido pessoas a irem à igreja, onde eu vou contar o testemunho, a se achegarem. E muitos não são adventistas, quando escutam a minha história toda, acabam se convertendo para a honra e glória de Deus. E o senhor até mencionou aí, né, o seu ministério é internacional, porque você já cruzou aí vários países para chegar até os Estados Unidos. Em 2010, na ocasião estava acontecendo ali a Assembleia da Conferência Geral em Atlanta, e você foi pedalando daqui até lá. Quantos 1.000 quilômetros? E como é que foi um pouco dessa jornada? Porque eu sei que nesse processo houve muitos desafios, inclusive na Colômbia ali com as Farc. Certo. E eu queria que você mencionasse um pouquinho dessa história. Então, parte do projeto, onde a gente percebe, eu percebo claramente que o que eu faço não é algo humano. Porque no Brasil, 2 anos antes de começar a viagem, eu fui calcular, pegando mapas, estudando, sabendo onde precisava de visto, onde não precisava, qual era a altitude dos lugares. Por exemplo, eu descobri que eu teria que atravessar a Cordilheira dos Andes 3 vezes, na minha viagem para sair da Venezuela até o Panamá, passando toda a Colômbia. E eu fiz o cálculo no Brasil de 10.000 quilômetros até os Estados Unidos. E o que ocorre? Quando eu cheguei em Atlanta, a minha bicicleta deu 10.100 quilômetros. Eu errei só por 100 quilômetros. Ou seja, aí a gente vê que milimetricamente, que Deus que é um matemático, né, o maior matemático do universo é Ele,
criou o universo é pura matemática, e então ele faz com que eu acerte as minhas viagens, os meus planejamentos. E desde a largada de Boa Vista até Atlanta ocorreram milagres poderosos. Por exemplo, só no Brasil. No Brasil, quando eu saí de Boa Vista até a fronteira com a Venezuela, eu sofri uma tentativa de assalto. No caminho, de repente, na estrada, passa uma caminhonete por mim e para. Ela para na minha frente, o cara desce e abre o capô da caminhonete. Então, eu entendi claramente que ele ali, quando eu fosse passar por ele, ele ia me assaltar, pegar minhas coisas, já abriu a caminhonete por isso. E eu fui certo que ele ia fazer isso. Mas quando eu cheguei bem perto dele, independente de saber que ele está com arma, eu acelerei o máximo, desviei dele, passei uma curva e entrei na floresta. Aí quando eu entrei na floresta, peguei uma trilha lá, não sei como apareceu uma trilha, eu fui para dentro daquela trilha e bem distante da rodovia eu parei lá, caí cansado. E fiquei olhando se ele ia embora ou se ele vinha atrás de mim. Ele desistiu e foi embora. E aí eu repousei e dormi. Quando eu dormi, eu acordei cercado de vacas e elas estavam lambendo o sal do meu corpo. Era tanto animal que se eu me mexesse, elas me pisoteariam. Aí eu, naquele lugar ali, eu tomei um banho de língua de vaca. Foi muito interessante isso, eu nunca me esqueço. Elas me lambiam inteiro, tirando todos... Foi o banho que o senhor tomou? O banho que eu tomei. Elas chegaram ao ponto de puxar o meu short, puxar minha blusa para descobrir onde eu tinha mais sal, e eu fiquei lá inerte. Terminei o banho de língua de vaca, algo interessante. Voltei para a estrada e continuei a viagem para Pacaraima. E no caminho só aí houveram outros milagres que, for contando um a um, a gente vai deixar de falar outras coisas na frente. Mas esse das Farc eu queria mencionar aqui, porque é uma força revolucionária da Colômbia, né, um grupo terrorista, a gente pode dizer assim, extremamente perigoso. E você estava atravessando aquela região, e se eles percebessem que você era um estrangeiro e não um colombiano, possivelmente iam te sequestrar ou fazer algo pior. Uhum. Mas você falou um espanhol perfeito, que fez com que eles acreditassem que você era nativo. Numa das situações, eu estava chegando, tinha uma ponte. E aí, aquela ponte estreita, eu tinha aviso dos irmãos, eles falaram assim, olha, você chegou em tal cidade, o caminho até a outra cidade tem uma zona roja, zona vermelha em espanhol. E essa área que eles delimitavam como zona vermelha é a área onde são encontrados guerrilheiros. Mas os irmãos pediam para mim pegar um ônibus para cruzar aquela parte. E eu dizia, não, eu já fiz um planejamento e eu quero pedalar cada centímetro da estrada. Minha bicicleta não vai pegar carona, eu garanto para vocês. E nesse dia eu cheguei na área que era a zona vermelha, e quando eu fui passar a ponte, aí apareceram dois caras que eu vi que não eram do exército colombiano, porque o exército colombiano usavam fardas bonitas, né? Todo bem equipado. Já as Farc não, alguns andavam descalços, outros não tinham nem a farda completa, nem tinham metralhadora, alguns era outro armamento, e eles então me cercaram na ponte. Quando me cercaram na ponte, aí eu tinha que ali ser identificado se era apenas um morador local ou se era um estrangeiro. E eu consegui dizer a ele em espanhol perfeito que morava por ali e estava indo só à próxima cidade. Aí eles me deixaram passar. Um grande milagre, né, seu Jorge? Já em outra parte, na Colômbia houveram vários casos onde eu fui salvo, que eu acredito que foram por anjos. Eu vou contar um segundo caso, também passando geralmente as zonas rojas. Segura aí para a gente fazer o intervalo e contar esse segundo caso depois. Tá bem, vamos lá. A gente vai fazer uma pausa rápida, mas você aí de casa não saia daí, viu? Porque ainda tem muita história para contar aqui do atleta da fé. Eu volto já. Identidade de volta, hoje conhecendo a história do atleta da fé, Jorge Silva, que ouviu a voz de Deus o chamando e pedindo para que ele falasse de Jesus, que Jesus vai voltar. Ele é da reserva da Força Aérea Brasileira, sempre em forma, e então resolveu percorrer o Brasil de bicicleta para cumprir uma missão. Depois de cruzar ali o Brasil de norte a sul,
Ele fez uma segunda viagem, passando por 14 países entre a América do Sul, Central, até chegar aos Estados Unidos, onde no ano de 2010 aconteceu uma edição da Conferência Geral da Igreja Adventista, uma reunião que acontece ali a cada cinco anos, que reúne os fiéis do mundo todo. E ele está aqui agora em Jacareí, São Paulo, indo para o norte, parou aqui para dar entrevista aqui para Novo Tempo, e a gente aproveitou a passagem dele para gravar esse programa no início do mês de junho. Agora, nesse momento de exibição, com certeza ele está bem mais longe, viu? E se você quiser apoiá-lo nessa trajetória, quem sabe oferecer ali um quarto para que ele possa dormir, uma refeição entre uma pedalada e outra, o Instagram dele está aparecendo aí para você. Seu Jorge, a gente estava comentando aqui que nessa viagem que o senhor fez aí para os Estados Unidos, passou pela Colômbia, dentre eles ali cruzou com os guerrilheiros das Farc, e o senhor me contar uma outra história, um outro milagre. A gente parou nesse assunto aí. Então, um dos milagres mais fortes foi quando eu, chegando na divisa, eu tinha cruzado a Cordilheira dos Andes Ocidental, a Central e a Oriental. Foram 3 cruzamentos lá. Quando a Cordilheira dos Andes sai do sul e ela vem chegando até a Colômbia, na Colômbia ela se divide em 3 braços. Então ali já tem um esforço muito grande. E quando terminamos de cruzar a última e chegamos em Medellín, a partir dali vai se aproximando do Panamá e se chega no Estreito de Darién. E é nesse Estreito de Darién onde se concentra o quartel-general das Farc. Quando eu cheguei então numa cidade chamada Turbo, indo para Panamá, falaram, ó, não tem mais estrada. Aqui é tudo por trilha e a região da guerrilha, você não tem como passar. Você precisa voltar a Medellín, voltar para trás, pegar um avião, que ninguém faz o que você está fazendo. Você precisa pegar um avião e pousar no Panamá, na capital, e daí então seguir sua viagem. Mas se você tentar entrar pela região das Farc, o quartel-general deles, que é o Estreito de Darién, que é uma região pantanosa, você vai ser sequestrado com certeza, ainda mais com todo o teu equipamento. Aí eu falei, não, mas eu não tenho como pegar avião, não vou voltar, eu vou em frente. E eles falaram, não, aqui da igreja já tem um pastor sequestrado, secretário da igreja está sequestrado, é muito difícil, você não tem condição. Muito arriscado. Arriscado. Eu disse assim, mas eu quero que alguém pelo menos me leve até a trilha, me coloque na trilha, que medo eu não tenho. Eu carrego uma bússola escondida dentro do meu calçado, de modo que eu tenho treinamento militar. Se eles me sequestrarem, a primeira bobeira que eles derem, eu fujo e com a bússola eu consigo escapar. Vou conseguir me orientar e ir para um lugar longe deles. Aí eles falaram, não, assim mesmo não há chance. Ninguém vai te levar nem na beira da trilha. Como eu insisti muito que eu ia fazer a viagem por ali, dentro das Farc, eles falaram, olha, amanhã tem um irmão aqui que vai te levar até o início da trilha, 7 da manhã. Daí para frente é tua responsabilidade. Daí eu preguei na igreja, apareceu esse irmão que me levou, 7 horas da manhã ele disse, olha, a trilha é essa aqui. Aqui sai numa cidade lá na fronteira com o Panamá, mas você ainda vai ter que andar de barco. E aí vamos ver se você chega lá. Os irmãos se despediram de mim, alguns até chorando, e dizendo, não, você não vai conseguir, teu ministério certo de vai acabar aí. Ia acabar, né? Ia acabar ali. Eles tinham a certeza que eu não passaria ou que me perderia no meio de tanta trilha. E foi exatamente o que eles falaram, ocorreu comigo. Eu comecei a pedalar nessa trilha às 7 da manhã, quando foi às 10 eu estava num entrincheirado, um lugar que eu cheguei que tinha 3 caminhos, um para a esquerda, um para a direita e um em frente. O de frente era uma porteira e estava fechada. Aí eu falei, bom, para a esquerda eu vou para a direita, que é em direção do mar. Quanto mais eu chegar perto do mar, o primeiro barco que eu encontrar, eu pego direto ao Panamá. E então eu entrei na trilha da direita. E fui assim, quando eu tinha feito somente uns 50 metros, eu ouvi uma voz. Hermano, vorva, mandando eu voltar. Aí como me chamou de irmão, eu voltei. Cheguei até ele e falei assim, e aí, você está me chamando de irmão? O que está acontecendo? Ele falou, olha, você pegou o caminho errado. Esse caminho leva às Farc, o da esquerda também leva. Só em frente aqui que dá para você seguir por uma trilha que você vai passar longe da área da guerrilha. Aí eu falei, pô, mas aqui é uma porteira, isso aqui é uma propriedade privada, por isso que eu não entrei.
Ele falou, não, mas eu vim aqui para te guiar. Eu perguntei, me guiar por quê? Se disseram que ninguém poderia andar comigo com medo de sequestro. Ele falou, não, mas eu ouvi teu sermão e então eu estou ordenado aqui para te levar em paz até um lugar onde você vai pegar o barco. Aí eu estranhei, como ele se ofereceu, eu falei, tá bom, eu vou te seguir. Aí ele foi, deu uma pancada na porteira, abriu, e ele estava de moto, e ele foi devagarinho com a moto dele, e eu fui seguindo, e foi passando o dia. Até que chegamos em um ponto, primeira coisa era estranho que eu ia pedalando com ele, foi passando o dia, eu tive sede. De repente ele arrumou água, parou no lugar lá e falou, olha, aqui tem uma fonte de água, toma água. Continuamos o caminho. Foi mais na frente, falei, estou com fome. Não aguento mais pedalar, estou com muita fome. De repente ele apareceu lá com um lanche. Falou, eu tenho um lanche aqui. Eu não vi onde ele arrumava. Aí chegou no momento que fomos fazendo várias curvas, apareceu uma clareira, um lugar aberto dentro da mata. Ele foi e passou direto àquele lugar. E eu fui passar, aí de repente eu vejo uma panela grande no chão e olho 2 metralhadoras e ao lado da panela 2 guerrilheiros. E ambos pegaram um facão, não deu nem tempo eles pegar a arma, e me cercaram. E quando eles me cercaram, aí começaram a perguntar, de onde você vem, como é que você chegou aqui? Aí eu olhei para frente, o motoqueiro tinha passado no meio deles, sem eles parar, e estava após um rio, tinha passado por uma pontezinha, estava parado em frente a um rio. Aí eu olhei ele lá, eu falei, olha, eu estou seguindo aquele cara ali, ó. Foi ele que me trouxe aqui para onde vocês estão. Os 2 olham na direção do motoqueiro, o motoqueiro abre assim com a mão e eles me deixam passar livre. Eu falei, que poder tem esse cara no meio de soldados? Eu não entendi. Mas só o sinal dele para abrir o caminho, eles obedeceram. Aí eu passei e continuamos, chegou lá na frente e falou, você está forte. Eu falei, minhas forças estão acabando. Não chega esse lugar salvo da guerrilha? Ele falou, não, está difícil, mas vai chegar. No final da tarde chegamos a um rio. Quando chegamos naquele rio, eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou atravessar esse rio? Era assim, um rio de quase 100 metros, encachoeirado, com pedra. Eu falei, não tem como eu continuar. Ele falou, não, você vai continuar, você tem que atravessar. Só do outro lado não tem guerrilha. Até hoje eu me emociono. Mas o que aconteceu? Eu falei, não dá para atravessar, não tem mais força. Acabou para mim aqui. Por quê? Porque eu não consigo passar com a bicicleta nesse rio. Eu falei, a bicicleta não é problema. Ele pegou com a mão assim, minha bicicleta pesada, jogou nas costas. Largou a moto dele e jogou a bicicleta nas costas. E vem, me segue, segura em mim e me segue. E ele foi nadando também? Ele foi em pé, o rio não era fundo, só era correnteira de corredeira e dava até a metade do corpo. Qualquer passo em falso eu iria levado pela correnteza. Ele pegou a bicicleta, botou nas costas com a mão só, foi carregando, eu segurei nele e fui dando passo a passo. Até chegar após o rio, ainda era um pântano. Continuou pelo pântano. Terminado o pântano, chegamos numa área seca, ele ali parou, pediu para a gente se ajoelhar, orou e falou, olha, você está livre da guerrilha, você vai pedalar mais uns 10 quilômetros, vai chegar numa cidadezinha e lá você vai ter apoio para pegar um barco e chegar então no Panamá, na cidade de Colón. Então eu tenho certeza que esse homem foi um anjo enviado por Deus. Seu Jorge, a gente pode dizer que o senhor é um discípulo moderno, que prega o evangelho da sua forma. Que mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo agora, que de repente fala, mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, mas Deus usa diferentes dons para que a gente possa falar da mensagem dele, né? Então, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo hoje, que pode ser usado por Deus para falar do poder dele, do amor dele? É necessário ter fé extrema em Deus, porque Ele dá a cada um de nós os dons. Eu vejo que quando nós confiamos em Deus, entregamos nossos dons a Ele, é o que eu peço agora para que você faça, procure descobrir o teu dom, procure em você aquilo que Deus mais te capacitou, porque à medida que usamos o nosso dom, nós damos sempre o melhor de nós. E temos que saber que Deus nos guiando, confiando nele, com força, propósito, perseverança e fé, nós conseguimos então alcançar o melhor para Deus. É preciso desenvolver os dons, confiando sempre que Deus é quem nos move. Tá certo, eu quero muito agradecer aqui ao senhor pela oportunidade de conceder essa entrevista aqui ao Identidade. Eu é que agradeço, né?
espero que todas as pessoas que assistem, né, ao seu programa possam acompanhar também minha viagem pelas redes sociais e que juntos, né, possamos obter essa vitória no Senhor. O Identidade fica por aqui com essa história inspiradora do atleta da fé. Até o próximo programa.